Olá, pessoal! Espero que tudo bem com vocês. Aqui é Rafaela Schiavo do Mater Online. E hoje nós temos então uma live aí muito bacana para trabalhar com vocês sobre depressão pós-parto. O título da live é: se você souber sobre a depressão pós-parto paterna, você terá um conhecimento superior a respeito da psicologia perinatal, né? Você estará na frente de 99% dos psicólogos. Olha só, o conhecimento que eu tenho para trazer hoje para vocês vai te deixar na frente de muitos psicólogos, porque esse é um assunto escasso. Então, se você quer ter um conhecimento que 99% dos psicólogos não tem, fica aqui comigo nessa live até o final, tá bom? Se você ficar comigo nessa live até o final, você vai ter um conhecimento que ninguém tem. 99% dos psicólogos nesse país aqui não tem informações sobre depressão pós-parto paterna, tá bom? Então você vai poder sair daqui dessa live muito feliz, muito orgulhosa de si mesma, porque é uma grande oportunidade você poder desfrutar desse conhecimento que é muito escasso, que ninguém tem. Bem-vindos a todos que estão chegando aqui. Tô vendo muita gente entrando, show de bola, adoro. Pessoal todo interessado. Eu fico muito feliz quando eu vejo esse monte de gente interessada, né? Porque muitos são convidados, mas acabam inventando alguma desculpa, alguma coisa para não participar, né? Infelizmente dessa rede de conhecimento, né? De aprimorar aí os seus conhecimentos. O pessoal tá dando boa tarde, mandando um oizinho, show de bola. Então vamos lá, pessoal, vamos começar com essa aula de hoje. Vamos falar um pouquinho aí sobre depressão pós-parto paterna. Um assunto que é invisível, né? O homem em si, né, nas relações da paternidade, ele é muito invisível. Quase ninguém está estudando o homem, né? Não tem ciência sendo produzida relacionada e focada aí na paternidade, por exemplo. A gente vive em um contexto social em que tudo é sobrecarregado na mãe, né? Então a mulher ela fica totalmente sobrecarregada no papel parental, né? Quando a gente fala em parentalidade, a gente deveria pensar no pai e na mãe, mas a maioria das vezes o foco ainda é na mãe, é na mulher, e o homem ele é muito negligenciado por conta de um contexto cultural mesmo. Não é que o homem não apresente alteração emocional significativa, não é que o homem é mais forte que a mulher, não é nada disso. Está relacionado realmente ao fato de que a gente negligencia o homem, o papel do homem paterno, né? As capacidades dele de cuidar e de exercer a paternidade. Então se torna bem invisível, tá? Se você de repente tiver a curiosidade aí de buscar depois, inclusive por informações científicas a respeito de paternidade, do papel do pai, de saúde mental paterna, você vai perceber que é escasso demais. Não existem materiais, ninguém está pesquisando sobre esse mundo, tá? Então a gente tem assim publicações relacionadas à mãe há décadas. Então há décadas quem começa a pesquisar, né, os primeiros psicólogos ali, clínicos, a gente tem muita coisa produzida por Winnicott, pelo Melanie Klein, o Bowlby, né? Então, vários teóricos aí falando sobre essa relação mãe-bebê, falando da importância da saúde mental materna, mas ninguém olhando para os pais, tá? Então, isso é muito importante. A gente está dizendo aqui porque quando a gente está falando sobre o pai, ainda é tudo muito novo, a gente não tem muita certeza de nada. Por falta de informações científicas, por falta da gente ter dados epidemiológicos, por falta da gente ter dados estatísticos comprovados de pesquisas sendo realizadas aí
com centenas de pais. A gente não tem isso. Quando a gente pega alguns trabalhos que vão falar aí sobre a paternidade, a gente vai encontrar um artigo aqui que foi realizado com 5 pais, análise de discurso ali realizada com 4 pais, né? Dificilmente a gente pega realmente uma coorte, né? Um número que a gente possa realmente generalizar, né? Então, assim, isso é muito complicado e é um dos grandes dificultadores. E por isso, né, que quem sabe um pouco mais sobre esse lado do pai, tá sabendo aí na frente de muita gente, tá? Então, antes de eu começar o assunto, importantíssimo eu fazer essa introdução para vocês. Mostrar que nem a sociedade valoriza o homem, né, no sentido da paternidade. Nós deixamos ele invisível, assim como também a ciência contribui para isso, tá? Então, profissionais da saúde, incluindo os psicólogos, que são pesquisadores, acabam negligenciando aí esse lado da paternidade e valorizando a maternidade. E quanto mais a gente produz, né, valorizando a maternidade, mas a gente está dizendo para a sociedade que quem cuida do filho é a mãe mesmo, não é o homem, tá? Isso é um reflexo. É uma real, é uma verdade. No nosso país e em várias outras culturas, sim, a maternidade ela é pesada, né? É estressante porque sobrecarrega a mulher, mas por outro lado, quem produz conhecimento, né? Quem produz cultura aí, que é elite, que são os pesquisadores e tudo mais, continuam focando suas pesquisas na mulher, tá? Bom, gente, já falei demais sobre isso, né? Vamos lá, vamos continuar aqui. Era só para a gente poder entender mesmo. Sobre saúde mental paterna. Sobre saúde mental paterna é um outro detalhe importante que eu preciso estar mencionando aqui. Nós não temos dados. Então, por exemplo, a gente teve uma semana de saúde mental materna agora no mês de maio, né? A gente fez todo um evento, convidamos a sociedade para participar. A gente tem dados palpáveis, vários artigos nacionais e internacionais, vários estudos mostrando pra gente sobre saúde mental materna e que o momento de gestação, parto e pós-parto é um dos momentos mais críticos, né? De maior risco durante todo o ciclo vital feminino para a mulher apresentar alguma alteração emocional significativa. E a gente tem dados de ansiedade, dados de estresse, dados de depressão. E eu vivo apresentando esses dados para vocês de diversas formas, né? Quem já me segue há algum tempo aí já até sabe de cor esses dados, mas esse não é o assunto para hoje. O que eu quero dizer para vocês é que quando a gente vai pesquisar, então, dados de alterações emocionais no homem, né? Nós não encontramos da mesma forma que a gente encontra para a mulher, tá? Que são materiais que a gente tem, apesar de ser até escasso, digamos assim, né? Poucas publicações e tal, mas a gente tem dados mais concretos e que a gente consegue afirmar, generalizar. Diferente do homem, a gente não encontra. Para fazer essa live, só para vocês terem noção, eu fui pesquisar se a gente tinha pelo menos alguns dados de saúde mental do homem durante a gestação da sua esposa. Né? Então, ele, enquanto pai, como que ele se sente na sua saúde mental aí, quando a sua esposa tá grávida? Não encontrei nada. Então, a gente tem um monte de artigo publicado da mulher quando ela tá grávida, né? Como ela tá na ansiedade, estresse, depressão. Mas no homem, absolutamente nada. Para não falar que nada, eu encontrei uma tese, né, uma dissertação de mestrado de alguém lá de Portugal, não era do Brasil, lá de Portugal, entrevistou alguns homens, né, e avaliou a ansiedade traço-estado desses homens durante a gestação da sua esposa, tá? Da sua parceira, não precisa ser esposa. Da sua parceira. Então, eles investigaram e eles encontraram que a média da pontuação dos homens, tanto em ansiedade, traço, que é as características de ansiedade do homem, como o estado, como o homem está naquele momento, ficou em torno de 38 pontos, tá? Aqui, eu considero como alta ansiedade acima de 48 pontos. Tá? Então, assim, a pesquisa que eu tô dizendo para vocês, eles viram só a média, né, de pontuação que a pessoa faz
que o homem faz durante a gestação aí da sua parceira, mas eles não indicaram, por exemplo, se ele estava com alta ansiedade, baixa ansiedade, média ansiedade, então não existia isso. Então, quer dizer, a gente não sabe qual é a prevalência de ansiedade ou de estresse do homem grávido, a gente não tem esses dados. Não temos essa informação. São dados que a gente às vezes observa na clínica, quando chega na clínica, porque a gente tem uma cultura também que o homem não vai para a clínica, né? A gente tem muitas mulheres procurando o nosso serviço de psicólogo, mas poucos homens procurando o nosso serviço. Os homens, eles são, ao longo da sua vida, treinados para esconder os seus sentimentos, as suas emoções. Então, eles não se abrem com seus melhores amigos, eles não se abrem com seus familiares, eles não se abrem com a sua esposa, com a sua parceira, né? Então, a gente vive numa cultura em que a mulher, ela demonstra sua feminilidade, inclusive, né? Falando dos seus sentimentos, chorando, expondo os seus problemas, e o homem não, né? O homem não é valorizado quando ele fala dos seus problemas, quando ele chora, né? O menino, ele já aprende lá desde criança que o homem não chora, né? E isso reflete em toda uma sociedade que não valoriza, então, a saúde mental do homem no sentido de não investir, não investigar, não pesquisar, né? Não entender, não olhar para ele. Isso me faz lembrar também uma vez que eu estava fazendo uma pesquisa minha de mestrado e eu investigava a saúde mental da mulher. E muitas vezes eu tinha que ir na casa da pessoa para fazer a entrevista. E o homem olhou para mim e falou assim, viu? E pro pai, nada? É só para mãe, né? Lá na unidade básica de saúde, todo mundo só olha para ela, só quer saber dela, só faz as perguntas para ela. Agora você veio aqui na minha casa também só para fazer perguntas para ela. Eu fiquei vermelha, eu não sabia onde enfiava a minha cara. E eu só falei para ele, você tem razão. Você tem razão. Eu sou mais uma que está reproduzindo aí, né? Que tá tudo na mãe, que o foco tá na mãe e não tá no pai, tá? Mas eu já estava no meio da pesquisa e tal, mas isso ficou assim. Então, assim, se você ainda não foi fazer sua pesquisa de TCC, mestrado, doutorado, o que for, já fica a dica aí. Não temos nada. Quem chegar agora para investigar qualquer coisa de saúde mental do homem nesse período, está desbravando aí o caminho, tá? Então, é importante a gente poder focar nisso sim. E aí, sobre a depressão pós-parto paterna, o que eu fiz? Antes de fazer essa live, eu também fui lá pesquisar, né? Artigos dos últimos 10 anos para as mulheres. Quanto que tinha de publicação nos últimos 10 anos relacionada à depressão pós-parto materna, tá? Então, de 2010 até agora. Eu encontrei mais de 15 artigos. Tá? Foi uma pesquisa bem rápida que eu fiz, só para eu ter uma noção. Então, eu encontrei mais de 15 artigos publicados em língua portuguesa, não pesquisei em língua inglesa e tal, só publicado em português e tal, e publicados realmente em periódico científico. Teve mais de 15. Para o homem, gente, para o homem, eu digitei lá, sabe quantos? 2. Só que não nos últimos 10 anos. Eu fiz assim, durante todo o tempo. Assim, tipo, não coloquei número. Para mulher eu coloquei número porque a gente tem um monte mesmo. Mas para homem eu falei assim, se teve um em 1980, eu quero encontrar aqui, eu quero ver. Se teve um em 1000, né? Não precisa ser nos últimos 10 anos, não. Então, contando para o homem sobre depressão pós-parto paterna, a gente só tem dois, né? 2 artigos científicos publicados. E aí a gente encontra alguns artigos que não são científicos, a gente encontra algumas pesquisas de tese ou de dissertação, de mestrado ou de doutorado, né? Algumas coisas assim, mas que não foram publicados ainda em formato de artigo. Mas é muito discrepante. A gente está olhando só para a depressão pós-parto materna e não está olhando para a paterna, né? E por isso que você aqui tá sabendo muito mais que 99% dos psicólogos, tá? Porque agora eu vou começar a passar para vocês os dados. Quando a gente vai avaliar sintomas de depressão entre homens e mulheres, na população geral, sem falar de gravidez, né, da mulher aí, do homem, sem falar de gravidez, quando a gente vai olhar na população geral,
A depressão, ela é muito mais frequente na mulher do que no homem, tá? Isso já é um consenso, várias pesquisas nacionais e internacionais já foram realizadas e isso então já virou um consenso, tá? Exatamente pelas questões sociais mesmo que eu acabei de dizer para vocês. Por exemplo, o homem, ele expressa muito menos os seus sentimentos, as suas emoções. O homem não chora, né? É isso que ele aprende. Então, assim, os transtornos de humor, eles são muito mais visíveis, são muito mais identificados, avaliados, cuidados, tratados em mulheres do que em homens. Agora, a gente não sabe se realmente esse é um fato ou se o homem é que não está procurando tratamento, né? Às vezes a gente tem aí a mesma prevalência de mulheres e de homens, mas por conta do cultural, como esse homem, né? Ele é responsável, tem que manter a família, isso e aquilo, ele precisa manter as aparências, ele não procura. Não vou no médico, não. A gente sabe que homens morrem muito mais do que mulheres de doenças curáveis e tratáveis, justamente porque nós buscamos mais, né, fazer check-up, né, ir ao médico, fazer preventivos do que os homens, tá? E assim funciona também para a saúde mental. Mas, então, quais são os dados que a gente consegue ver empiricamente, né? É só aquilo que é publicado. E o que foi publicado cientificamente? Que mulheres, elas apresentam muito mais transtornos do humor, incluindo a depressão, do que os homens. Mas também, olha só que interessante que as pesquisas descobriram sobre a depressão, que até a adolescência a prevalência é a mesma. Meninos e meninas na infância, eles não se destoam, né? Então, a mesma prevalência que a criança, a menina tem de depressão, o menino tem de depressão. As coisas começam a mudar após a adolescência. Na adolescência ainda também, tá? O mesmo tanto de meninas com depressão é o mesmo tanto de meninos com depressão. Mas após a adolescência, esse número começa então a mudar. Olha que interessante, né? As mulheres, elas começam a apresentar muito mais depressão do que os homens. Então, a cada 2 mulheres com depressão, nós temos um homem, tá? Então, cai pela metade. Então, assim, se a gente tem uma prevalência aí vamos supor, 50% de mulheres de uma população com depressão, é claro que não é, tô só chutando, tá? 50%, então 25% é de homem, então sempre a metade é de homem, tá? Então, um dado importante pra gente saber, primeiro de tudo, né? Outra coisa que é discutível são os sintomas de depressão. Os sintomas de depressão hoje, gente, eles são iguais para homens e para mulheres. Não há diferença no sentido de instrumentos ou de DSM, CID, né? Então, assim, a gente não faz uma diferença do que é depressão para homem, para mulher, depressão para criança, para o adulto, depressão para o idoso. Não há uma diferença. Sintomas de depressão são sintomas de depressão. Quais são os sintomas de depressão, né? Geralmente é mudança de apetite, alteração do sono, vontade de isolamento social, choro, às vezes pensamento de fazer mal ao outro, ou fazer principalmente mal a si mesmo, desculpa, não ao outro, mas fazer mal a si mesmo, né? Diminuição da libido, vontade de ficar em isolamento, né? Então, assim, são alguns dos sintomas aí que a gente considera de depressão. E é importante a gente saber que quando vai fazer um diagnóstico de depressão, que quem faz geralmente é o psiquiatra e não o psicólogo, apesar de nós termos total poder para escutar, né, o que a pessoa está relatando e a gente identificar, nossa, o que essa pessoa está me falando aqui está me mostrando depressão, né? A gente não fica, tipo, alheia, tipo, o que será que ela está falando? Não, a gente fez faculdade, aprendeu uma série de coisas, então a gente consegue perceber no relato subjetivo da pessoa que ela está apresentando sintomas de depressão, mesmo que você não conheça o que são sintomas de depressão, né? Mas para quem realmente trabalha com saúde mental e tal, essas pessoas elas podem até seguir ali o DSM, 5, CID e tal, e fazer. E vão ver que não existe diferença para homem e para mulher dos sintomas.
nem na gestação. Tem gente que fala assim, qual que é a diferença de sintomas de depressão pós-parto para não pós-parto? Não existe a mesma coisa, tá bom? Então, os sintomas, eles são sempre os mesmos para homens, para mulheres, crianças, adultos, pós-parto, idoso, são sempre os mesmos. Mas algumas pesquisas já identificaram também que no homem a irritabilidade, a agressividade, ela fica mais em evidência quando ele apresenta depressão. E na mulher fica mais em evidência a disforia, por exemplo, que é quando ela não sente mais prazer nas coisas, né? Então, assim, as atividades, ela não consegue mais ter prazer nas atividades do dia a dia. E no homem fica muito mais evidente a irritabilidade e a agressividade, tá? Então, interessante saber isso, que não existe diferenças de sintomas para homens e para mulheres, mas as pesquisas conseguem perceber, né, que existe essa diferença, que os homens, né, eles apresentam muito mais irritabilidade e agressividade do que na mulher, e a mulher, então, é muito mais em destaque o desprazer, a falta de energia e vontade do que no homem. Só que a gente tem os instrumentos aí que a gente pode utilizar, os chamados testes, né? E nos testes, eles são para a população geral, eles não são testes só para mulheres ou só para homens. Geralmente são testes que a gente aplica para a população geral. E interessante que a maioria dos sintomas que são colocados ali, eles refletem muito mais sintomas de depressão para o feminino, para a mulher, do que para o homem, tá? Porque em alguns testes acaba não aparecendo questões que vão mostrar agressividade e irritabilidade, né? Ou às vezes até aparece, mas aparece em uma questão, e aí as questões mais de desprazer, né, de falta de motivação e energia acaba aparecendo muito mais. E que já se sabe também que isso aparece muito mais para a mulher do que para o homem. Então, pode até ser que a gente, quando use algum instrumento para medir depressão, pode até ser que no homem não atenda, né, o nível crítico para a gente poder identificar que ele está com depressão, justamente porque falta investigação, falta alguns tipos de perguntas que levem a gente a entender. Por isso, a gente não pode ficar dependente de instrumentos, né? Para poder identificar se a pessoa está apresentando ou não depressão. A gente tem que conhecer aquele sujeito e ir identificando na fala subjetiva, na história dele, se ele está apresentando sintomas ou não de depressão, tá bom? Esse é um fato importante que eu tenho aqui para falar para vocês, tá? Um outro fato importante que eu tenho para falar aqui para vocês é que na depressão pós-parto, então, a gente vai ter uma prevalência na mulher pós-parto, tá? Assim, mulheres que no pós-parto estão apresentando depressão, sem levar em consideração que essas mulheres já estavam apresentando desde a gestação, tá, gente? Quando a gente leva em consideração desde a gestação, a gente vai encontrar uma porcentagem bem menor, de 4 a 7%, tá? Mas eu não quero essa discussão nesse momento aqui com vocês. Eu quero que vocês entendam que no pós-parto, cerca de 20% das mulheres estão apresentando sintomas de depressão, tá? No homem, quanto que a gente tem? 10%. Já existe estudo, pelo menos, né? Nesses 2 artigos que existem publicados aqui no Brasil, né? E até os outros 2 que existem publicados em língua inglesa, por exemplo, que também é raríssimo, a gente vai encontrar só isso de artigos científicos no mundo. A prevalência é de 10%. Que coincide com o que eu acabei de falar para vocês. Lembra que eu acabei de falar para vocês? Opa, tá caindo energia aqui em casa. Ai, meu Deus. Lembra que eu falei para vocês que a cada 2 mulheres com depressão, nós temos um homem com depressão, tá? Fora de período de gravidez, parto, pós-parto. Agora, falando em depressão pós-parto, eu tô falando a mesma coisa. Não muda a prevalência, percebe? A cada 2 mulheres com depressão pós-parto, um homem também apresenta depressão pós-parto. Incrível isso! E a gente nem sabia que homem apresentava depressão pós-parto, né? Acredito que vocês não sabiam que homem, né? Algumas de vocês.
Mas a maioria não sabia que homem apresenta depressão pós-parto. E ele não só apresenta, como a metade. Se a gente tem 10 mulheres com depressão pós-parto, 5 homens também têm depressão pós-parto, tá? Então, não é só saber, né, que homem pode ter depressão pós-parto, mas saber que o número é alto, né? É alto. Se a gente tem 10 mulheres com depressão pós-parto, 5 homens têm depressão pós-parto, tá? Das suas mulheres. E como que isso funciona? Geralmente a mulher, quando ela apresenta depressão pós-parto, ela vai melhorando, tá certo? Principalmente assim, ó, durante a gestação é o pico maior que ela apresenta de depressão. No pós-parto, diminui, tá? A taxa. E vai diminuindo conforme vão passando os meses. De 3 a 6 meses, mais ou menos, cai fortemente o número de mulheres que vão apresentando sintomas de depressão pós-parto, tá? Então, coisas vão acontecendo na vida dela que ela vai solucionando, ela vai resolvendo, vai contando com rede de apoio e isso vai ajudando a melhorar, tá? É claro que a mulher pode apresentar depressão pós-parto com 6 meses, com 1 ano, às vezes até próximo de 2 anos, tá? Ela pode. Não é essa a discussão aqui. A discussão que eu quero trazer agora para vocês é da maioria. A maioria das mulheres com sintomas de depressão pós-parto, elas iniciam logo lá no primeiro mês e tendo, né, fim até o 6º mês, tá bom? Por diversas situações aí da vida da mulher. No homem, olha só que interessante, quando ele apresenta depressão pós-parto, ele não apresenta junto com a mulher. No homem, a depressão pós-parto, ela começa a aparecer de 3 a 6 meses do pós-parto, que é justamente quando a mulher ela tem uma melhora dos sintomas. Então, quando a mulher ela começa a melhorar dos sintomas, aí o homem ele começa a sentir que agora ele pode adoecer. Antes ele não tinha como adoecer, porque a mulher dele estava precisando dele, o bebê dele estava precisando dele. Então ele tinha que ficar ali para aguentar as pontas. Na hora que ele percebe, olha, agora minha mulher, ela tá conseguindo cuidar, né? Tá indo, agora eu adoeço. É mais ou menos isso, tá? Só para vocês entenderem. Olha só que interessante, né? Então, no homem, a depressão pós-parto vai poder ocorrer igual na mulher. Pode acontecer até 1 ano do pós-parto, tá bom? Então, ele pode ter 8 meses e começar a apresentar sintomas de depressão aí, sem problema. Mas é muito mais frequente de 3 a 6 meses, tá? Que ele começa a apresentar os sintomas de depressão pós-parto, que é justamente quando a mulher, então, começa a melhorar aí, tá? Outro fato importante aí pra gente também saber é que o homem com depressão pós-parto, ele vai apresentar aqueles sintomas, né, de irritabilidade, de agressividade, tá? Muitas vezes, a gente encontra, assim, quando a gente fala de transtornos, né, relacionados ao uso de substâncias tóxicas, né, álcool e outras drogas, geralmente a gente tem uma prevalência maior no homem do que na mulher também, quando a gente pensa na população geral, tá? Quando a gente tá falando sobre depressão no pós-parto, a gente também vai perceber que homens que vão apresentar depressão pós-parto, eles também podem, se eles têm histórico, ou às vezes não, mas principalmente se ele tem algum histórico de uso de substâncias, né? Álcool e outras drogas tóxicas, então, né? Ele vai utilizar no pós-parto, tá? Então, se a pessoa usava algum tipo de droga em um tempo da vida e tá pesada a situação para ele no pós-parto por uma série de coisas, ele pode voltar a utilizar, tá? Álcool e outras drogas, até como um dos sintomas, vou chamar de sintomas aqui, de depressão pós-parto, tá? Ele pode estar, sim, pedindo ajuda. O problema também aqui é que a gente vai perceber que esses homens, eles podem começar a cometer violência doméstica, tá? Por conta da irritabilidade e da agressividade. E quando eu digo violência doméstica, é tanto agressão física à esposa quanto ao bebê, tá bom? Quanto ao bebê também. Então, vai depender da gravidade dessa depressão também.
Tem homens que podem estar num nível tão alto, tão grave de depressão, né? Que podem sim, infelizmente, maltratar, né? Por conta da doença aí e agir de violência física, né? Aos seus familiares ali, à sua família. Então, a violência doméstica, ela também está presente em contexto de depressão pós-parto paterna. Então, assim, é um tema, assim, super importante da gente discutir, da gente falar, refletir, né? Quando a gente está cuidando, então, fatores de risco. Olha só, quais são os fatores de risco para a depressão pós-parto paterna? Relacionamento conjugal conturbado, tá? Então, se a relação não está satisfatória, há uma possibilidade maior desse homem apresentar depressão pós-parto, assim como há também na mulher essas chances, né, de apresentar depressão pós-parto. Se esse homem já teve algum transtorno mental antes da gravidez da sua parceira, há uma probabilidade maior também dele voltar a apresentar o transtorno e a depressão pós-parto nesse momento, tá? Do pós-parto aí. Então, assim, investigar essas coisas é muito importante. Saber, olha, você já teve depressão em alguma fase da vida? Ele fala assim, fica de orelha em pé, principalmente se aquela mulher falar que ela tem depressão pós-parto. Porque também é um fator de risco o homem apresentar depressão pós-parto quando a sua parceira apresenta. Lembrando que tem essas diferenças de tempo. Então, primeiro a mulher apresenta depressão, ela vai melhorando, e aí quando ela melhora, aí é o homem que adoece, tá? Então, é importante a gente saber dessa relação. A mulher apresentou depressão pós-parto, há uma alta probabilidade desse homem também apresentar. Se você tá ali na sua psicologia investigando, percebe que a relação conjugal não tá legal, aumentou as chances. Tá ali naquela sua investigação, descobriu que ele teve problemas de saúde mental em outra fase da vida, aumentou as chances, tá? E sabendo que a cada 10 mulheres, 5 homens vão apresentar, né? Depressão pós-parto, então fica de olho nisso. São pontos importantes que a gente consegue fazer a ligação e fazer um diagnóstico ali, né? E muitas vezes até fazer um encaminhamento, porque você não vai poder oferecer medicamento para esse paciente, tá certo? Você vai oferecer psicoterapia, né? Acolhimento. Quem vai oferecer o medicamento é o psiquiatra. Então, se você percebe que ele está num grau, né, que precisa realmente desse acompanhamento, inclusive medicamentoso, que só a psicoterapia não dá conta, você precisa fazer esse encaminhamento também para o psiquiatra, tá bom, pessoal? Então, importante falar para vocês aí, então, sobre a prevalência, os fatores de risco, tá? E quero finalizar essa live aqui com vocês também, falando que a gente pode utilizar um instrumento para medir depressão pós-parto no homem, tá? Existe um na mulher. Para a mulher ele existe, é utilizado no Brasil, no mundo, é EPDS, Escala de Depressão Pós-Parto de Edinburgh, mas ele foi feito para a mulher, ele não foi feito para homem, não teve intenção nenhuma de fazer no homem, tá? Então, o que chega mais próximo do que a gente pode aplicar no homem? Hoje a gente tem o BDI-2, que é Inventário de Depressão de Beck 2, que está favorável pela SATEPS a aplicação desse instrumento. Então, ele é o que a gente mais tem próximo. E na hora ali de você fazer a avaliação, né? E você perceber que nos itens de irritabilidade, ele começa a pontuar alto, já fica com a pulguinha atrás da orelha, tá? Mesmo se o teste não der depressão para esse homem. Porque lembra, eu acabei de falar para vocês que os sintomas em homens e mulheres, eles são diferentes sim, mas os instrumentos, eles acabam tratando de forma igual. Mas a gente sabe que na mulher apresenta muito mais, né? Desprazer, falta de motivação, baixa autoestima do que no homem, né? O homem é mais agressividade, né? Então, você vai conseguir olhar para aquele instrumento e até sacar, caso você perceba que a agressividade esteja aí mais em alta nesse instrumento. E mais uma coisa, gente, não confie só em instrumento, hein? Tem gente que fica fixo no instrumento. Eu vou aplicar o BDI, é o BDI que vai me dizer se a pessoa tem ou não depressão, né? No pós-parto ou em qualquer outra fase da vida. Não é assim que se usa testes, não é assim que se aplica testes, hein?
a gente precisa fazer toda uma avaliação do contexto. Então, você vai lá, começa a avaliar, já teve depressão antes, o casamento não tá indo muito bem, né? Tá com irritabilidade aqui, então vamos aplicar um teste para ver, né? Se tem alguma indicação aí de depressão, não. Então, ele é só um auxílio, tá? Ele não é a única forma que a gente tem para fazer a avaliação. É só mais uma das possibilidades todas que nós temos para fazer uma avaliação. Mas, por favor, avalie esse homem também, tá? Se você trabalha aí como psicóloga perinatal, aconselho você, tá trabalhando com a mulher tá com depressão, convida esse homem também. Tem uma conversa com ele também. Se for preciso, encaminhe ele para uma colega sua psicóloga perinatal, né? Enquanto você está tratando a mulher de depressão pós-parto, já fica com uma pulguinha atrás da orelha, que pode ser que quando ela estiver melhorando, esse homem vai começar a mostrar, né, os seus sintomas. Então, você já tem alguém ali para encaminhar, tá? Então, fica de olho, gente. Fica de olho. Depressão pós-parto paterna existe. É sério e precisa de cuidado e tratamento, ok? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa live, que tenha sido útil aí para vocês. Vocês estão com conhecimento que ninguém tem, tá? 99% dos psicólogos não tem esse conhecimento que você acabou de ter aí, tá bom? Então eu espero muito que você possa aproveitar e fazer um bom uso desse conhecimento sobre esses temas. Beijo para todo mundo, até mais tarde. Tchau, tchau.